Vamos lá, que essa semana ferveu e diz que a terceira é a melhor. Salve, salve, terráqueos e conterrâneos, né? Você que também não é meu conterrâneo, mas é de outro planeta que tá aqui, né? Aqui o seu alienígena louco, burro, alienígena exilado, né? Louco, burro e mentiroso, com as notícias da semana para você que não consegue acompanhar o que está acontecendo. Essa semana foi muito louca. Se você tentasse acompanhar, você ia ficar pirado, né? Essa semana eu vou começar falando a respeito da morte do Bitcoin. É uma notícia muito interessante porque o Bitcoin semana passada ele caiu muito, né? Ele vem caindo, não semana passada, durante a semana passada ele continuou caindo, né? Ele vem caindo muito porque além do fenômeno econômico, né, fica em casa, a economia a gente vê depois, o que vem derrubando todo o mercado, né? Não era de se esperar que o Bitcoin ficasse parado, porque tudo caiu. O Bitcoin vem sofrendo um fenômeno que o pessoal chama de inverno cripto. O que é o inverno cripto? É um comportamento que as criptomoedas vêm apresentando, né? Como elas são uma coisa muito recente, não existe uma observação muito profunda do que é, de fato, inverno cripto, né? Mas eles periodicamente têm uma queda. Isso nos expõe a duas situações. Se você é day trader, se você está tentando o seu ganha-pão aí especulando o mercado de ações, fique longe só olhando, porque ele despencou, parece que da semana passada, de quinta ou sexta-feira da semana passada para esse final de semana mesmo, de 22 para 18. Tá? E ele estava em 65 na alta lá. E agora ele caiu para 18. Ou seja, para você que está querendo especular o mercado, ele está uma lerda, né? E para você, agora, para você que tem algum dinheiro parado, que está preocupado com o mercado, eu tenho uma recomendação, confira o que eu estou falando, tá? Se você confia muito em mim, pode fazer, mas confira, não confie em ninguém, principalmente quando se fala em dinheiro, tá? Compre bitcoins porque para quem vai guardar, para quem tem para quem tem a expectativa de guardar um pouco de dinheiro, não importa quanto seja, 1.000, 2.000, não sei, se você tem guardado, está pensando em comprar um imóvel, alguma coisa assim, compre bitcoins, passe para sua carteira de bitcoins, ele tem que estar com você, não pode estar numa exchange, tá? E guarde esses bitcoins. Por quê? Porque na minha cabeça, eu acho, observando os gráficos, que em menos de 2 anos ele vai estar acima de 65 mil reais. E ele deve começar a subir no fim do ano agora, ou não, porque existe uma recessão aí. Então foi o que eu falei, para os próximos 2 anos aí ele vai subir. Tá? Não sei se chega, acho que em 2 anos chega nos 65 mil reais, mas eu não tenho como ter certeza disso. A certeza que eu tenho é o seguinte, que você vai comprar por 18, ele já teve em 65. Qualquer coisa acima de 18 para você, e como o Bitcoin tem umas quedas e umas subidas muito agressivas, você pode ganhar muito dinheiro aí num prazo muito curto, tá? Agora, quando esse prazo vai acontecer, eu de fato não sei. O certo é você comprar e esperar para que isso aconteça até o momento em que isso aconteça de fato. Agora vamos falar. Mera ilusão o retorno de Jack Sparrow? Ou não? Isso é só um burrismo meu. Bom, eu quero falar da Mera, mas não da mera ilusão e não é nem da Mera. Eu quero falar da Amber Heard. Por que eu quero falar a respeito da Amber Heard de novo? Porque recentemente o Johnny Depp falou que ele queria provar que era inocente, talvez ele nem queira receber os 10 milhões de dólares que ele tem para receber dela. Que, honestamente, eu acho que ela nem tem para pagar, porque ela não é uma atriz do porte dele, né? Ela nos privou de um ator maravilhoso, fazendo papéis maravilhosos aí, por causa que ela quis se aproveitar do movimento Me Too para ferrar com ele, e acabou ferrando foi todo mundo. Ele e todo mundo que ficou sem as atuações maravilhosas do Johnny Depp. Mas, posto isso, eu vou falar a respeito de coisas que aconteceram também aqui no Brasil, porque recentemente voltou à tona o caso da Dani Calabrese e do Marcos Merlin. E por que eu estou abordando esse assunto? Porque eu soube, hoje, inclusive, que os casos de agressão doméstica são muito maiores contra os homens. E eu tenho uma tendência a acreditar nisso porque eu já fui agredido por mais de uma mulher, é lógico que
não fui ferido, mas eu fui agredido. Elas vieram para cima de mim, teve uma até que o intuito de ferir, né, vai crescendo. Então, já teve mulheres que pegaram coisas para me agredir e eu nunca retribuí a agressão. Eu me sinto numa vantagem desproporcional. Então, você não tem por que quebrar na porrada uma pessoa menor que veio para cima de você só porque ela veio para cima de você. Então, agora, esse é um fenômeno que vem acontecendo. Isso é um desserviço terrível que esse movimento vem prestando para todas as mulheres. Porque quem conhece a história do Pedro e o Lobo sabe que quando você mente, pede ajuda, uma hora as pessoas não acreditam mais. Então o que acontece? Se você está do lado das mulheres, pense melhor. Se você está do lado dos homens, também pense melhor. Porque o certo é você estar ao lado da verdade, não é? Porque se não houver verdade, se todas as mulheres que chegam lá para acusar um homem, e eu também vi um estudo de que essas acusações, na sua grande parte, são falsas, né? São atos de vingança das mulheres contra os homens, porque eu não sei, né? Cada uma tem a sua motivação. Ela acaba descredibilizando as mulheres que realmente precisam de ajuda. Então, vai acontecer de uma mulher chegar numa delegacia, depois que uma delegada investigou, sei lá, meia dúzia de casos que eram falsos, e vai falar que foi agredida, e a delegada vai falar para ela assim, faz um boletim aí, a gente vai investigar. E vai devolver a mulher para o lar, onde tem um cara que é mais forte do que ela, né? Onde tem um cara que tem impulsos de agredi-la, que já agrediu, e que vai estar lá esperando por ela voltar da delegacia para fazer o quê com ela, né? Então, vamos parar para pensar melhor nisso, né? Você que é terráqueo brasileiro, olhe melhor isso, olhe com carinho, não tome um partido só porque você é feminista ou porque você acha que a mulher é mais fraca e merece essa proteção, tá? Olhe, vamos observar para ver a verdade, porque assim como aconteceu com o Johnny Depp, aconteceu com o Marcus Manning, e quantos outros homens vão ser prejudicados aí por causa de impulsos vingativos da mulher e dos nossos próprios impulsos, né? De estar condenando sempre a parte mais forte, porque é um impulso natural, né? Bom, vamos passar para a próxima notícia aqui. Eu vou falar agora, brevemente, do STF, porque ele também brilhou essa semana e a gente vai ver outras notícias onde ele conseguiu o destaque, que é a luz que ele vem conseguindo aí ao arrastar dos últimos meses. Aí o STF vem brilhando de uma maneira, vamos dizer, atípica em qualquer planeta. Eu já disse que os juízes têm que ser discretos, né? Mas aqui no Brasil eles brilham, eles deviam usar roupa de lantejoula lá nas audiências, sabe? Ia ficar muito mais legal colocar uma iluminação de boate lá, ia ficar bacana, né? Agora vamos falar a respeito de desobediência civil federal. Desobediência civil federal Bom, para você que não sabe o que é desobediência civil, eu vou dar como exemplo para você algumas leis que caíram em desuso. Tá? Então, por exemplo, existe uma lei no Brasil antigamente que o homem podia matar a mulher se ele pegasse a mulher traindo, que para mim sempre foi um absurdo. Porque, em vez de matar a mulher, larga a mulher e vai embora, né? Toca a sua vida e, ela toca a dela e tchau. Mas foi uma lei que caiu em desuso, isso não acontece mais, isso se tornou inadmissível. E assim como uma lei cai em desuso, pode acontecer desobediência civil. O que é? É o juiz decretar alguma coisa e ninguém resolver acatar. Simplesmente ele decreta uma decisão, as pessoas olham e falam, não, tá errado, não vou acatar essa decisão, né? E por que eu falo de desobediência civil federal? Porque existe aí um comportamento que vem provocando atritos muito grandes, né, entre o executivo e o judiciário do nosso país. Eles vêm brigando, eu não sei se é uma disputa política, é uma disputa de poder, tá? E o que acontece? O governo federal ele vem acatando as ordens do Supremo de maneira a tá seguindo as coisas para poder manter uma certa estabilidade no país, para a gente poder ter trazer investimento, para a gente ter uma situação de segurança aqui para as pessoas, mas que, se você parar para olhar, num atrito desse não acontece a segurança, porque
Os juízes do STF, eles têm um comportamento muito errático, né? Além deles serem superstars, eles têm um comportamento errático. Eles revêem entendimentos deles que eles tiveram, sei lá, 6 meses, 1 ano atrás, eles estão revendo entendimento, mudando o voto e muda tudo no país. Ou seja, a mesma instabilidade que o governo executivo quer evitar seguindo as orientações do judiciário, ele não consegue, porque o próprio judiciário cria essa instabilidade. Então, se o governo federal falar, olha, tudo bem que vocês decidiram isso, mas eu não vou acatar essa ordem, não há nada que o juiz possa fazer. Né? E aí o que acontece? Eu tenho para mim de que acontece um equilíbrio de poder que vai trabalhar em prol dessa estabilidade. Né? E aí vai trazer investimentos, vai melhorar a vida de todo mundo. Né? Vamos falar agora de ICMS. Você está pagando? Você não está pagando? O que aconteceu com essa história de ICMS? Bom, o governo executivo, né, o governo federal, vem fazendo um esforço muito grande para amenizar esses aumentos, essa variação que está tendo em função da guerra, em função do fica em casa, em função de uma série de coisas, de série de desastres econômicos que vem acontecendo no mundo. Isso refletiu com muita força nos combustíveis, né? Isso é muito terrível, porque isso atrapalha tudo, absolutamente tudo, porque se você parar para pensar, as coisas têm que sair de um lugar, tem que transitar, né, sair de um lugar e ir para o outro, para que as pessoas possam ter acesso a essas coisas, né? Não adianta nada você ter um monte de comida plantada lá longe de você, onde você não consegue chegar antes da comida estragar, né? Então, aconteceu esse problema. Porém, numa disputa de poder aí, o que os estados fizeram, o que fez a Petrobras aí? O governo federal, ele procurou reduzir o ICMS para ver se não repassava esses aumentos que estão acontecendo para a população, mas não adiantou absolutamente nada. O que aconteceu? Essa redução de ICMS ela foi engolida pelo aumento dos combustíveis que estão acontecendo e ninguém vai nem notar essa diferença de ICMS. Porém, eles não vão notar, mas ela existe. Ela está lá, você está pagando menos no combustível. Tá? Apesar de você achar que você está pagando, não, você está pagando menos porque tem menos imposto. Ainda que o preço tenha se mantido, tenha subido um pouco, ou se mantido estabilizado, ele ia subir muito mais. Então, o ICMS você não está pagando. A gasolina cara está pagando porque todo mundo neste mundo está pagando. Né? Agora vamos falar a respeito de uma coisa interessante, porque pode ser preocupante, pode não ser. Já aconteceu em outros planetas, em alguns planetas isso foi bom, em outros isso foi ruim, mas foi anunciada a criação da primeira inteligência, a primeira vida artificial criada pelos homens no computador. Né? Um funcionário da Google, que já vinha alimentando, tinha alguns anos, uma inteligência artificial, através de uma conversa que ele teve com ela, ele disse que ela se tornou autoconsciente. Tá? E, fundamentalmente, é isso que define uma vida inteligente, é o fato dela ser consciente de quem ela é, do que ela é. É uma definição muito complicada, tá? Mas ele vem alegando, e o curioso é que ele foi afastado, foi demitido, disse que aquilo era segredo, que ele não podia ter contado, foi processado, ou seja, pode existir uma verdade nisso, né? Vamos continuar observando para ver o que acontece, aonde vai esta primeira vida informatizada do planeta Terra, né? Agora eu quero falar da turbina da guerra, né? O Nord Stream. A Rússia, ela tem sofrido sanções econômicas aí de muitos países, mas ela é a principal exportadora de gás, que é um produto que é muito necessário na Europa na época de inverno, porque lá é muito frio. Então, crianças e idosos sofrem muito com o frio e algumas chegam até a morrer. Então, é muito necessário esse combustível para que eles possam atravessar o inverno vivos, né? Então, não é uma questão de eu posso ou não, é uma questão de eu preciso. E a Alemanha vem pensando em, né, segundo as informações, vem pensando em estar comprando o gás russo. Indiferente de boicote econômico ou não, ela vem pensando em comprar o gás russo. Por quê? Porque é necessário, né? No entanto, aconteceu agora um problema lá com uma das turbinas do gasoduto russo,
né? Uma das turbinas que empurra esse combustível para ele chegar através desse gasoduto na Europa, ela deu defeito e os russos não têm peça para consertar, né? E o resto do mundo, não, por causa dos boicotes que está sofrendo a Rússia, o mundo não está querendo comercializar com eles, então isso pode criar uma situação muito complicada aí no quesito da guerra, né? Porque o grande medo da maioria das pessoas é que esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia escale para uma guerra mundial, assim como aconteceu com a Alemanha, né? Que eu acho que ela invadiu a Polônia primeiro e depois isso tomou uma escala mundial que teve resultados catastróficos, né, no planeta inteiro. E então agora a gente tem que ficar de olho porque com essa tensão que está acontecendo de compra não compra, ajuda a arrumar, não ajuda a arrumar, isso pode tomar uma escalada diferente, né? E o que pode ser muito, muito, muito ruim para o mundo inteiro, né? Agora eu vou querer falar de feminismo. Sovaco peludo? Adoro! Por que eu tô querendo falar de feminismo? Porque hoje eu tomei contato com uma notícia muito interessante a respeito do paradoxo do feminismo. O que é o paradoxo do feminismo? É que simplesmente existe uma tendência natural de mulheres e homens seguirem profissões diferentes. Então a igualdade, de fato, ela não existe. O paradoxo é o seguinte, que se você estimula a ter mais enfermeiro e mais engenheira, isso vai acontecer. Agora, se você não estimula, simplesmente você vai ter muito mais enfermeira e muito mais engenheiro. Porque existe uma tendência natural entre os sexos deles estarem se divergindo, né? Então, quando as feministas ficam tentando forçar uma situação para que você tenha uma profissão de que é tipicamente masculina e o contrário, isso acaba criando um paradoxo, porque para você ser feliz, você tem que fazer o que você quer. Né? Você tem que fazer o que você é feliz fazendo. E se os homens são mais felizes lidando com coisas, contas e objetos, e as mulheres são mais felizes lidando com pessoas, por que você vai ficar pressionando cada um para ir para o outro lado que ele não quer? É muito ruim isso, né? Então, isso cria um paradoxo feminino que é ruim. Né? E era só porque eu tomei contato com isso essa semana que eu quis falar a respeito disso. Então, se você é mulher e está se sentindo forçada a ir para engenharia, alguma coisa assim, desiste. Corre atrás da sua felicidade, esquece o feminismo, esquece essas coisas e segue em frente. Né? Agora, saiu um outro estudo interessante essa semana a respeito de palpiteiros versus especialistas. Né? O que os especialistas têm a ver com macaco jogando dardos? Foi muito interessante essa comparação. É que os dois erram pra caramba. Né? Inclusive, foi muito interessante porque nesse estudo que eles fizeram, eles descobriram que os especialistas, quando eles dizem que seguramente uma coisa vai acontecer, eles erram em 25%. E quando eles dizem que não vai acontecer, eles erram em 10%. E eu não lembro das estatísticas dos palpiteiros, né? Porque palpiteiro, mas segundo o especialista, os palpiteiros acertam mais do que os especialistas, né? Então, a gente tem que olhar o mercado aí e ter uma noção aí de bom senso, de saber que as coisas nem sempre correm pelo caminho que a gente acha que correm. Às vezes dá zebra, né? Como o pessoal costuma dizer, ih, deu zebra. Às vezes dá zebra. E, pelo que indicam os estudos, ela acontece mais do que a gente imagina. Né? Agora nós vamos voltar no STF porque eu quero falar para vocês a respeito da terrível milícia digital e da impressionante brigada digital. E qual que é a diferença delas? Né? Eu não sei, mas o Xandão sabe. Né? Porque agora o que acontece? A CUT saiu com uma tal de brigada digital, onde, se vocês saibam, se você está afim de divulgar o Lula, não sei quem, entre em contato com eles, porque eles vão te fornecer um monte de matéria, eles já estão pagos. A CUT contratou uma agência, pagou para desenvolver esse material de campanha, de pré-campanha, né, do Lula, que por enquanto é pré-candidato. Eu acho que ele vai desistir. Na minha cabeça, até hoje eu acho que ele vai desistir, mas eu posso estar errado. E tem mais, isso pode ser uma loucura, um burrismo ou uma mentira. Mas
eu acho que ele vai desistir da candidatura dele, ou ele até pode tentar com uma última vez, porque eu não acredito que ele tenha idade para ser presidente de novo, né? Mas eu não acho que ele tenha grandes chances de ganhar, e para mim o Lula vem arrastando aí uma história terrível. Nessa semana apareceu que o contador dele também trabalha para o PCC, né? Uma série de outras coincidências, e ele fez uma alegação que é legítima, né? Para quem trabalha os seus contadores? Você sabe? A maioria das pessoas não sabe. Ele disse que ele também não sabia, mas está sob investigação, vamos ver o que acontece, né? Porque existe uma série de coincidências aí é, 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 entre ele, a família dele, o contador, que já é 10 anos contador da família dele, ou seja, hum, o cheirinho é daqueles que jogaram, inclusive essa semana jogaram um produto com cheiro de herda, né? Lá no pessoal, num comício lá em Minas, no pessoal do PT. Eu acho que isso é terrivelmente desagradável, deveria ter deixado, porque, pô, pra que vai melar com cheiro de cocô meia dúzia de pessoas que foram lá? É uma judiação e um desperdício de um produto desse, porque era isca para mosca, né? Segundo as informações, era isca para mosca, por isso que o cheiro era horrível. E não era um produto tóxico nem nada, mas, puxa, coitadinha dessa meia dúzia de pessoas que acabou fedendo merda, né? Vamos falar. Ah, outra coisa também do Lula, que ele fez uma revelação muito interessante essa semana. Se você for muito novo, provavelmente você não vai lembrar, mas na década de 80 teve um grupo de sequestradores, né? Eles eram, na verdade, eles eram terroristas, porque eles não eram nem brasileiros, eles eram um movimento revolucionário, né? Que estava levantando dinheiro para poder levantar o movimento deles. Esse pessoal não tem muito pudor de sequestrar, roubar, extorquir, eles não têm muito pudor, esse pessoal que está tentando fazer uma revolução, né? E acabaram prendendo esses sequestradores que, segundo Lula, ele disse que eram 10 brasileiros, não eram, tá? Eram sul-americanos, tinha argentino, tinha pessoal de outras nacionalidades, se eu não me engano, um ou dois é que eram brasileiros, e ele contou que ele se articulou pra caramba para soltar esses caras, junto com figuras nobríssimas como Fernando Henrique Cardoso e Renan Calheiros, né, para tirar esse pessoal, coitadinho, que da cadeia. Eles não sequestraram só o Abílio Diniz, sequestraram também várias outras pessoas, e se você entrar aí na internet para ouvir o relato do Abílio Diniz, você vai ver que não era uma coisa muito tranquila, não. Eles realmente pegavam a pessoa e judiavam muito da pessoa, a troco do que precisa judiar de uma pessoa que já está sequestrada, já está em seu poder, né, já está em cárcere privado, você ficar judiando dela. Eu não vejo nem razão. Aliás, para mim um dos crimes mais terríveis que tem é alguém subtrair da tua vida uma pessoa que você ama e pedir dinheiro em troca. Esse é um dos atos mais covardes que existe, e deveria realmente, os caras tinham que apodrecer na cadeia, na minha opinião, né? Mas o Lula foi lá e ajudou essa galera, e agora eles estão soltos pelo mundo aí com suas ideias revolucionárias, fazendo revoluções aí na vida de todo mundo. Tomara que você não seja alvo de algumas ideias revolucionárias dessas pessoas, assim como eu também não quero ser, né? E agora eu vou encerrar aqui com uma notícia que, infelizmente, é um encerramento triste, porque eu quero falar a respeito da guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia, eles estão trocando bolacha lá e a coisa não está andando. Os russos não estão conseguindo andar. Tudo indica que a Ucrânia, né, como ela está conseguindo conter a Rússia, tudo indica que ela recebendo reforços do Ocidente, né, e o pessoal lá da Europa, Estados Unidos, está mandando armas para eles, estão mandando veículos, estão mandando condições deles poderem se sustentar contra a Rússia. Tudo indica que, mais tempo ou menos tempo, a Ucrânia vai virar essa guerra, né? Se ela não escalar para uma coisa maior. Mas aconteceu uma coisa essa semana muito triste lá. Tinha um cara chamado Roman Ratushny, que era um jovem que lá que teve um evento chamado Evento da Praça Maidan, na Crimeia,
se eu não me engano, foi em 2004. Foi naquela primeira invasão que a Rússia fez da Crimeia lá, tomou e ficou por isso mesmo. E depois ela elegeu um presidente lá que ninguém queria. E esse foi um dos jovens que participou ele tinha 16 anos na época, que ele participou desses protestos, né, contra esse presidente que foi colocado lá, e tudo mudou em função desses protestos, e esses jovens, eles se tornaram símbolos, né, da resistência contra a Rússia, e ele estava alistado no exército russo, no exército ucraniano, perdão, lutando contra a Rússia, e essa semana ele foi morto. E é uma notícia muito triste, houveram várias homenagens para ele lá, né, mas esse jovem que tinha uma cabeça legal acabou morrendo na guerra aí. Outra perda de mente, é o que eu falo para vocês, as perdas de mente são absurdas numa guerra, são coisas tristes demais e inconcebíveis, né? A gente tem que a gente tem que estar sempre contra esse tipo de movimento que tira a vida das pessoas, não importa o pretexto, né? Não importa se é uma causa maior, não, é como os comunistas, né, que mataram muita gente pelo mundo, Pol Pot, você pega lá Mao Tse Tung, eles mataram da própria população, mas milhares, centenas. Acredite, existem eventos comunistas que mataram pessoas pelo mundo, que mataram muito mais pessoas do que na Guerra da Alemanha. Tá? Então é interessante a gente ficar de olho nisso, porque amanhã ou depois um movimento desse se volta contra a gente, você pode até falar, não, mas morre um pouco aí, mas o resto fica vivo. E se você estiver no meio desse pouco? E se o seu filho, sua mãe, seu pai, seu irmão, e se alguém que você ama estiver no meio desse pouco? Ainda está tudo bem para você? Se está tudo bem para você, você é meio psicopata, procura um tratamento. Bom, essa semana o resumo das notícias é isso. Se você quiser deixar um comentário, por favor, deixe um comentário, né? Se você quiser, deixe um comentário, deixe o seu like se você gostou do vídeo, se você quiser mandar uma ajudinha para mim, eu tô precisando, porque foi o que eu falei, eu sou podre de rico, mas tá muito frio e eu tô querendo mais dinheiro. Ou não, né? Porque eu sou louco, burro e mentiroso, então a minha riqueza pode estar num ponto que você nem imagina. Mas se você quiser deixar uma ajudinha para mim, eu fico agradecido. Esse é o resumo de semana, esse é o resumo das notícias da semana passada. Vamos ver o que acontece essa semana, né? Aqui, Erison Max, o seu alienígena louco, burro e mentiroso, se despedindo. Obrigado pela sua audiência. Fui!